Amém, meu irmão? Vamos continuar nessa verdade, descobrindo essa verdade, para praticarmos a verdade e sermos livres pela verdade, não pelo nosso sacrifício, mas pela simples prática da palavra de Deus. O que o Espírito Santo está querendo nos ensinar nesse dia? Que é algo que ele falou para mim esses dias. Ele falou assim para mim: Marcelo, sabe quando que você erra? Sabe quando que você tropeça, Marcelo? Tem um texto aqui, antes de eu ler o outro aqui, que Jesus fala assim, João capítulo 11, verso 9, diz assim: Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Sabe quando que eu tropeço na minha vida? Quando eu quero andar de noite. O que é andar de noite, pastor? Andar de noite é andar depois das 8 horas da noite na rua? Não, andar de noite é andar num sol de meio-dia, nem uma nuvem no céu, naquele sol escaldante de meio-dia, mas andar segundo o teu querer, a tua vontade, segundo o que você acha, segundo o que você pensa. Isso é andar de noite. Isso é andar de noite, e a Bíblia diz, Jesus fala, quem anda de noite tropeça. Por que quem anda de noite tropeça? Porque quem anda de noite não está enxergando. Como eu já falei algumas vezes, quantos de nós já não esquecemos o dedinho do pé na quina de uma mesa, na quina de uma cadeira, quando a gente às vezes à noite sai, eu vou tomar um copo de água, ou eu preciso ir ao banheiro, ou eu preciso pegar alguma coisa. Quantos de nós que andando de noite não tropeçou num buraco, não pisou, pôs o pé dentro de uma poça d'água, ou às vezes pisou até naquilo que não devia pisar? Quantos de nós já não tropeçamos andando de noite? Tropeçamos falando coisa que não devia, tropeçamos desejando coisa que não devia para nós e para os outros. Quantos de nós já não andamos de noite, ou muitas vezes temos andado de noite? Andado segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Jesus é poderoso para me livrar dos tropeços. Mas para eu me livrar dos tropeços, eu não posso andar de noite, eu tenho que andar de dia. Como é que eu ando de dia? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Andar de dia, meu irmão, é andar pela palavra. Andar de dia, meu irmão, é andar segundo a palavra de Deus e não segundo a minha palavra. Andar de dia é andar segundo a opção que Deus me dá, a opção que Deus te dá. Isso é andar de dia. Isso é andar vencendo. Isso é andar conquistando. Isso é andar sem tropeçar. O que está escrito lá em Josué? Olha aqui. Olha aqui o que está escrito em Josué. Logo no capítulo 1. Eu amo esse texto. Ele diz assim: Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Esse tempo era a lei. Se a gente for trazer agora para a graça, Marcelo, tão somente ser forte. Marcelo, eu que estou falando, e Marcelo que está gravando ali. E você que é um outro Marcelo, você que é o João, que é o Fábio, você que é a Maria, você, meu filho, minha filha. Tão somente ser forte. A única coisa que eu te peço, seja forte e corajoso, para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto meu filho Jesus te ordenou. Não desvie dessa palavra nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Meu irmão, a opção que Deus te dá, não desvia da palavra, não sai dos princípios. Não ache que você está certo e Jesus está errado. Não ache que quando ele fala, não passe daqui, não rompa com esse limite, ele está querendo te prejudicar em alguma coisa. Quando ele está falando para você, perdoa, porque é o melhor. Não, a opção que ele te dá é perdoar. A opção que você se dá é não perdoar. Você está entendendo? A opção que Deus te dá é praticar a palavra. A opção que eu me dou é não praticar a palavra. Mas pastor, se Deus quiser, né? Deus quer. Deus quer que a tua vida seja diferente. Deus quer que a tua vida seja sarada. Deus quer, ele já falou isso. Um dia um leproso chegou para Jesus e falou assim: Jesus, se queres, você pode me tornar limpo. Ele falou assim: eu quero. Você acha que Jesus não quer deixar você mais limpo? Mas como é que eu fico limpo? Jesus falou para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
A palavra vai me podando, a palavra vai arrancando as minhas cracas, as minhas sujeiras, e eu vou ficando limpo, eu vou ficando, sabe, uma vida nova, meu irmão. Isso não é religião. A religião não pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. E o que eu quero ler com você, sobre opção, é um texto que está aqui em Jonas. Você conhece tão bem a palavra, amém? Você é um praticante, um leitor, um que medita na palavra, aquele que confessa a palavra, então você conhece o texto que está escrito aqui no livro do profeta Jonas. No capítulo 1 está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus viu a condição de uma cidade chamada Nínive, viu que estavam vivendo no pecado, viu que aquela vida de pecado ia levá-los para o inferno, para a destruição. E Deus falou assim: bem, eu tenho um homem de Deus, eu tenho aqui um agente secreto que eu posso mandar para aquela cidade. E ele pode pregar naquela cidade, aquele povo, eu quero que eles se arrependam, que eles se convertam a mim, que eles sejam sarados. E esse é o meu desejo, essa é a minha opção para eles. E chegou para Jonas e falou assim: Jonas, eu posso contar com você? A Bíblia que diz aqui no versículo 3, Jonas se dispôs, vírgula, mas... Ele se dispôs, mas não para ouvir, não para obedecer a Deus. Ele se dispôs para obedecer à vontade dele. Ele se dispôs não para escolher a opção que Deus deu, mas ele escolheu a opção que ele achou que ele tinha que escolher. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meu irmão, quantas vezes Deus tem te falado, Deus tem te chamado, vamos jejuar? Aí nós nos dispomos, mas para ir comer. Deus tem falado assim, vamos perdoar? Nós nos dispomos, mas não perdoar, para não perdoar. Deus está nos chamando, está nos dando a opção, confesse minha palavra. Lembra aquela mulher, que acho que talvez duas semanas atrás eu falei, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que estava presa na religião, e ela ouviu falar de Jesus, e ela falava assim, e ela dizia consigo mesma, o dia que eu tocar em Jesus eu vou ficar curada. O que você tem dito para você mesmo? O que você tem confessado para você? Que você pode, que é a opção de Deus, ou que você não pode, que é a tua opção, que é a opção do diabo? O que você tem confessado? Eu sou sarado em nome de Jesus, que é a opção de Deus? Ou você tem confessado, essa enfermidade não tem cura? Porque se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou para perto do Senhor. Recebe isso no teu coração. Se eu obedeço a palavra do Senhor, eu vou para perto do Senhor. E aí quando eu chego perto do Senhor, eu toco nele. Quando eu toco nele, eu sou sarado. Mas se eu desobedeço a Deus, se eu uso a opção para desobedecer, se eu uso o meu livre-arbítrio para escolher a opção de não obedecer a Deus, eu vou para longe da presença de Deus. Quanto mais longe da presença de Deus, mais longe dos benefícios de Deus. Quanto mais longe da presença de Deus, mais afastado da herança da cruz de Jesus para você e para mim. Quanto mais longe da vontade de Deus, mais perto da vontade do diabo. Quanto mais longe da vontade de Deus, mais perto da minha vontade. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, agradável e perfeita. A minha vontade, sempre ela vai ser boa. Eu não vou ter vontade ruim para mim. Mas a minha vontade, ela nunca vai ser 100% agradável. E ela nunca vai ser perfeita. A vontade de Deus para a tua vida é boa, agradável e perfeita. A opção que Deus tem te dado, meu irmão, é uma opção de vitória, de conquista, de céu, de vida agradável. Não se permita escolher outra coisa. Não permita que a tua carne, que a tua emoção, que o teu desejo, que o teu temperamento te leve para longe da presença de Deus. Esse texto aqui diz, não tem nem tempo hábil para isso. Leia na sua casa. Jonas entrou nesse barco, virou uma confusão na vida dele, na vida dos marinheiros, prejuízo para todo mundo. E no capítulo 3, porque Deus, ele não muda, meu irmão.
Não é verdade? Ele é imutável. O jejum não muda Deus. A oração não muda Deus. A oração me leva a crer. O jejum me leva a crer. E aí a resposta de oração vem. Como Deus não muda, no capítulo 3, porque aí o que aconteceu? No capítulo 1 foi só tribulação na vida de Jonas. No capítulo 2, ele estava dentro da barriga do peixe, se consertando diante de Deus, se arrependendo e falando: Deus, você dá certo, eu estou errado. E aí agora vem no capítulo 3. O versículo antes do capítulo 3 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Agora no capítulo 3 começa dizendo assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Eu amo esse texto, meu irmão. Lá atrás Deus falou: Jonas, vai para Nínive. Tá, Deus, eu vou. Ele zombou de Deus, ele achou que ele podia passar a perna em Deus. E aí o que aconteceu? Não, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou usar a minha opção. Eu tenho a opção de não te obedecer. Claro, você tem, eu também tenho. Todos nós temos. E aí ele usou essa opção. E a vida dele virou uma tribulação danada. Deus mudou porque ele foi jogado no mar, porque o povo ficou com raiva dele, o povo queria passar a faca no pescoço dele. Deus ficou com dó de Jonas? Não ficou, não. Por que Deus não ficou com dó de Jonas? Porque Jonas sabia o que ele tinha que fazer e não fazia. Ah, eu não sei porque que Deus não muda a minha vida. Sabe por que ele não muda a sua vida? Porque aquilo que você sabe que você tem que fazer pela palavra, você não faz. Você acha que você vai vencer Deus pelo cansaço? Você acha que você vai vencer Deus na birra? Você acha que... Não, porque se Deus não fizer, eu vou largar a mão dele. Quem vai perder, meu irmão? Deus pode no máximo ficar triste, chateado, né? Na emoção dele, na alma de Deus. Pastor, Deus tem alma. Eu estou falando, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Deus é espírito, eu sei. Mas quem vai perder de fato é você e a mim, se eu largar dele. Veio a palavra do Senhor segunda vez para Jonas dizendo: Jonas, dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive. E prega contra aquela cidade. A palavra que eu te disser, Jonas, meu irmão, Deus precisa falar quantas vezes? Sabe que as crianças, aqueles filhos abençoados, que falam uma vez, nada, duas, nada, três, nada, 10 vezes, nada. Aí a mãe fala assim: até quantas vezes que eu preciso falar para você entender? Jonas precisou de 2. Você precisa de quantas? A tribulação precisa apertar mais ainda. Deus não tinha nada a ver com a tribulação, hein? Deus não tem nada a ver com problema na tua vida. Quem arruma problema para a tua vida é você. Eu arrumo problema para a minha vida. Em nome de Jesus eu não vou arrumar mais, porque eu quero seguir a palavra. Eu quero viver sem tropeçar. A palavra de Deus para a tua vida hoje: não se dê mais opção. Não use o teu livre-arbítrio, o teu poder de escolha e decisão para desobedecer a Deus. Use o teu livre-arbítrio, o teu poder de escolher, para escolher a vontade de Deus, para escolher obedecer a Deus, para que Deus não precise falar 2, 3, 5, 10, 20 vezes. Mas quando Deus falar uma vez, você pratica. Quando Deus falar uma vez, você obedece. E aí você vai viver sem tropeçar. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você experimente de uma vida iluminada pela palavra do Senhor.